aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai dizer a esta pessoa que assentou-se ao seu lado uma palavra que determina o rumo profético daquilo que o Senhor nos confiou para essa noite, tá bom? Quando eu disser 3, você vai virar para essa pessoa que está ao seu lado, crendo que você é um instrumento. Ah, não, irmã Camila, eu não vou fazer isso. Eu sou daqueles que compartilham aquele meme virando o olho, escrito embaixo: vire para o irmão que está ao seu lado. Então não faça, porque a Bíblia diz que o que não é por fé é pecado. Nós estamos aqui crendo e a atmosfera é profética, e essa igreja acredita nisso, e nós somos pentecostais. Se você quiser, depois eu te dou o endereço de algum culto que age da maneira com que você gosta. Mas nós acreditamos nisso, então eu quero pedir que você seja usado como um instrumento de Deus. Então quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra profética para essa pessoa. Você vai dizer para ela desse jeito, você vai dizer assim: segura porque você aguenta. Você entendeu? Calma que eu não contei até 3 ainda. Acho que você entendeu. É só um gatilho para a gente não esquecer de tudo que o Senhor tem a ministrar ao nosso coração. No 3, você vai olhar para essa pessoa e vai dizer: segura, porque você aguenta. Tá bom? É 1, é 2, é 3. Vai, com vontade. Você aguenta, amém? E eu vou te provar isso nessa noite. Ô, glória, Deus te chamou para isso. Deus te chamou para este tempo. Você está no tempo certo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A narrativa do texto em questão, que nós acabamos de fazer menção, capítulo 24, ele vai falar para nós sobre um momento muito importante dentro da história. Nós estamos falando sobre o servo de Abraão. Você sabe que Abraão foi tido como pai da fé, é tido como pai da fé, progenitor da fé. Diferente de nós que hoje temos uma série de referências para crer, tantos testemunhos, tantas coisas sobrenaturais, tantas manifestações milagrosas, prodigiosas, onde as pessoas que as experimentaram e as vivenciaram compartilham dizendo que foi o Senhor quem fez. Até porque, dada a grandeza dos milagres, dos testemunhos que nós ouvimos, não há absolutamente nenhuma outra dúvida senão só o Deus dos impossíveis poderia fazer. Então eu costumo dizer que hoje é mais fácil ter fé, é mais fácil crer. O mais difícil hoje é ser incrédulo. Haja vista o Senhor agindo de maneira tão extraordinária no nosso meio. Então nós temos uma série de testemunhos que nos dão referência, que nos atestam a fé, que nos levam a ter fé. Mas Abraão creu contra toda a desesperança. Abraão creu numa época em que ele não tinha absolutamente nenhuma referência acerca desse Deus. Ele tão somente ouviu a sua voz e creu e obedeceu. E isso lhe foi imputado por justiça. Isso agradou ao Senhor, que não lhe deu a oportunidade apenas de estar na galeria dos heróis da fé, no autor da carta aos Hebreus como pai da fé, mas também foi tido como amigo de Deus. A casa de Abraão é uma casa de promessa. Completa para mim só para eu saber que você está ligado. A casa de Abraão é uma casa de promessa. Isso, é uma casa de promessa. Mas a promessa que o Senhor confiou à casa de Abraão é algo tão grande, tão grande, tão grande, que nem mesmo toda a casa de Abraão puderam conter a grandeza dessa promessa. Aquilo que Deus confiou à casa de Abraão é tão grande que, mesmo morrendo tão velho, tão farto de dias e tão cheio do cumprimento das grandiosíssimas coisas que Deus disse que faria e fez, ainda não era o suficiente, porque uma vida inteira e uma vida toda ela para viver o cumprimento de uma promessa que Deus havia feito, não era o suficiente, porque o que Deus prometeu a Abraão era maior do que Abraão. O que Deus prometeu a Abraão era maior do que toda a sua casa. Por isso que no capítulo 12 do livro do Gênesis, quando o Senhor aparece a Abraão, ele vai dizer para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele diz somente os hebreus? Ele diz somente os judeus? Não, ele vai dizer: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele está falando de todo o núcleo familiar baseado no livro do Gênesis. Ele está falando de todas as famílias da terra. É uma bênção, é o cumprimento de uma promessa que vai se alastrar, que vai ganhando crescimento mesmo depois do falecimento de Abraão.
Em Abraão, o Senhor cumpre grandes coisas dessa promessa. Por exemplo, o filho de Sara. Abraão já tinha avançado em idade, há mais de 100 anos. Sara também era estéril e não dava luz a filhos, mas o texto vai dizer, capítulo 21, que o Senhor visitou a Sara e Sara gerou, concebeu a Isaac. Isaac agora, segunda geração patriarcal de Abraão. Veja, eu estou falando da mesma promessa de Gênesis capítulo 12. Agora uma parte dela já se cumpriu em Gênesis 21 e ela vai continuar se cumprindo. Lá no 12, nós vamos ver Deus fazendo a promessa. Em Gênesis 21, nós vamos ver Deus cumprindo a promessa que havia feito a Abraão. Nós sabemos que o nosso Deus vai fazer com Abraão uma aliança. Por isso nós vamos conhecer as 3 gerações patriarcais de Abraão. Ele é conhecido entre nós pela memória da aliança que ele fez. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de... O Deus de Abraão, porque recebeu a promessa. O Deus de Isaac, para mostrar que cumpre aquilo que fala. E o Deus de Jacó, para mostrar que é fiel, para perpetuar a aliança que fez no dia que entregou a promessa a Abraão. Aí veja bem, agora nós estamos falando do Deus que cumpre a promessa. Então veja, eu não estou falando só do Deus que perpetua, nem estou falando só do Deus que faz. Eu estou falando do Deus de Isaac. Eu estou no capítulo 24 do livro do Gênesis. O Deus que está cumprindo a promessa na vida de Isaac. Tudo aquilo que ele prometeu a Abraão, agora será confiado também para Isaac, por causa da aliança que ele fez com Abraão. Veja, Isaac não estava lá quando Deus fez a promessa, estava? Não, Isaac não era nem nascido. Isaac estava sendo mencionado, mas estava ausente no contexto. Ele só vai aparecer no cumprimento. Então, Isaac representa o quê? Isaac não representa o Deus que vem para falar. Isaac representa o Deus que vem para cumprir aquilo que foi falado. Então, Isaac não estava quando a promessa foi feita, mas Isaac faz parte da promessa, da promessa falada. Isaac está quando a promessa é feita. Isaac já tem aproximadamente 40 anos de idade. Aproximadamente não, é o que ele tem, 40 anos de idade. E não se casou, não tem ninguém. E você desesperado porque passou dos 30. Isaac tem 40 anos e não casou. E ele está inconsolável por causa da morte da sua mãe. As coisas não estão bem na casa de Abraão. Depois que Sara morreu, parece que eles não saíram daquele luto. Mas o texto diz que Abraão chama o servo mais antigo da sua casa. E é disso que se trata a narrativa do capítulo 24. Ele vai trazer o servo mais antigo da sua casa. O servo que honrou a aliança. O servo que está com ele desde o começo. O servo que faz parte das suas peregrinações. Você só pode trazer esses assuntos de confiança com gente que participou das peregrinações, que vai entender aquilo que está sendo falado. Ele chama esse servo mais antigo de sua confiança, da sua casa, e ele diz assim: volta para a terra da minha parentela e traga de lá uma esposa para meu filho Isaac. Porque é chegado o tempo, quando o servo entende o tamanho da responsabilidade que Abraão está confiando a ele, ele diz assim: mas meu senhor, e se não quiserem voltar comigo, se eu não achar uma mulher, se eu não achar uma moça que queira fazer essa viagem comigo, o que eu faço? Ele disse: você vai achar, porque o anjo do Senhor que tem me guiado até aqui, vai te guiar até a casa dos meus pais. Mas o servo está temeroso e ele diz: mas e se eu não encontrar? Aí ele pega a mão do servo de Abraão, ele coloca a mão na juntura da sua coxa e ele lhe obriga a lhe prometer, a fazer um juramento com ele. E ele diz assim: olha, você vai lá e traga de lá uma moça dentre as nossas filhas. Porque ele já sabia o que acontecia quando você colocava estrangeiro para viver o cumprimento da promessa. Foi quando